Fala galera, primeiro vídeo do canal e hoje vamos falar sobre a trilogia De Volta para o Futuro, uma das maiores trilogias de todos os tempos e a favorita de muita gente. Começando com o primeiro filme, esse filme é realmente genial. Eu tive aula de roteiro na faculdade e só o primeiro filme realmente já entendi muito bem o quanto esse filme é realmente incrível. O roteiro é fechado, mas o que isso significa roteiro fechado? Nada existe por acaso, tudo que aparece no começo tem uma função narrativa e volta depois com importância. O exemplo claro é o relógio da torre, que aparece como cenário e depois volta com uma solução no clímax. Isso cria uma sensação de espectador, tudo faz sentido. Isso é extremamente difícil de fazer e exige um planejamento absurdo. Duas palavras que descobri recentemente que é o setup e payoff, que tem uma grande importância no estudo de roteiro, que ambos são o segredo invisível. O setup você planta uma ideia e o payoff você usa essa ideia depois. Então no filme o setup é o Marty andar de skate e o payoff é quando o Marty usa o skate para fugir dos valentões do Biff e resolve os problemas. O cérebro humano ama isso porque cria uma recompensa. E sem dúvida, o que muita gente ama no filme, e eu também, são os personagens. O Marty não é só o protagonista, ele representa alguém que evita os problemas. O George, que é seu pai, é literalmente o futuro que Marty precisa consertar. O doutor é literalmente o personagem que explica os conceitos de viagem no tempo. E a mãe do Marty é a representação do problema que o Marty tem que consertar com a ajuda de seu pai, George. Como mencionado, nada no filme é literalmente em vão. Nós temos, por exemplo, o relógio da torre, que eu vou mostrar agora. Salvem o relógio da torre! Salvem o relógio da torre! O prefeito Wilson está patrocinando uma iniciativa para substituir o relógio. Há 30 anos, um raio atingiu a torre e o relógio não funcionou mais. Muito. Mas a única fonte de energia capaz de gerar 1,21 gigawatt de eletricidade é um raio. O que você disse? Eu disse um raio. Infelizmente, nunca se sabe quando e onde ele vai cair. Nós sabemos. É isso. É a resposta. Aqui diz que um raio vai atingir o relógio da torre exatamente às 10 horas e 4 minutos da noite do próximo sábado. Nem sequer as falas dos personagens são completamente inúteis, em vão. Tudo tem um propósito na história. O que está fazendo, George? Observando pássaros? O que, Lorraine? É o quê? Ele gosta de ficar espiando. O que eu gosto também é, por exemplo, as referências à cultura pop meio que sendo fiéis à linha do tempo na vida real. Por exemplo, o Darth Vader e Spock sendo usados para o Marty manipular George, sendo que os personagens só foram ser criados muito tempo depois. Já o filme se passa nos anos 50, o Spock foi criado lá na década de 60, enquanto o Darth Vader no final da década de 70. Outra coisa que eu amo desse filme é a cidade de Rio Valley. Não é somente uma cidade, um cenário. É um personagem. A gente vê a cidade em 85 e a gente vê em 55 épocas diferentes. E agora vamos para De Volta para o Futuro 2. E agora vamos falar de uma coisa bem séria, que é o risco narrativo. Mas o que é esse risco narrativo? É quando o filme faz algo que pode facilmente dar errado. No caso, se o filme exige três grandes riscos. O primeiro risco é repetir o primeiro filme. A gente vê 1955 de novo. O problema é o público já viu isso, pode ficar repetitivo, parecer preguiçoso e perder o impacto. Mas por que deu certo? Porque ele fez algo genial, ele mostra os bastidores do primeiro filme. Exemplo, o Marty vê a si mesmo do primeiro filme e os eventos que acontecem. Isso transforma uma repetição em reinterpretação. O segundo risco é a complexidade alta. O filme trabalha com múltiplas linhas do tempo, mudanças que afetam tudo, versões diferentes dos personagens. Isso envolve o conceito de paradoxo temporal. O risco é ficar confuso demais, o público se perde e perde o interesse. Mas por que funciona? Porque o filme usa objetivo simples, recuperar o almanaque. Mesmo com tudo complexo acontecendo, o espectador entende. A regra de ouro, complexidade do mundo, simplicidade no objetivo. E o terceiro risco é o tom mais sombrio, o futuro alternativo onde o Biff domina a cidade destruída, os personagens mudam. Isso quebra o tom leve do primeiro filme. O risco é afastar o público, parecer outro filme. Eu achei interessante que lembra bastante aquele filme Ruas de Fogo, aquele filme clássico dos anos 80 com o William Dafoe jovem, uns Estados Unidos realmente em caos, com crimes. Mas por que funciona? Porque aumenta o peso das consequências.
O filme prova que mexer no tempo tem um preço. Eu estava falando antes de Rio Valley, e esse filme mostra mais novas faces. Nós temos 2015. Eu assisti o filme muito antes de 2015 e eu imaginava o futuro daquele jeito. Então, chega o filme, ele realmente não acontece muita coisa. Mas o que o filme traz de interessante é que mostra que muita coisa que ele previu aconteceu. Nós temos portas com impressões digitais, reuniões home office, porta com impressões digitais, tela para o pessoal escrever, nós temos drones. Isso é genial. E como mencionei, tem Rio Valley numa linha do tempo alternativa de 1985. Senhor McFly! Hã? O seu nome é Marty McFly! É, Eu tenho uma coisa pra você! Uma carta. uma carta pra mim. Isso é impossível. Mas quem é você? Eu sou o do Correio. Na verdade, todo mundo na empresa espera que você possa lançar uma luz sobre esse assunto. Sabe, esse envelope está em nosso poder há 70 anos. Agora eu vou falar do terceiro filme. Esse filme é genial. O que muda no terceiro filme? O primeiro filme é uma aventura com construção perfeita de roteiro e o segundo é uma complexidade com paradoxos e consequências. O terceiro filme acaba virando uma história sobre escolhas pessoais. Parece menor, mas é uma coisa proposital. Essa nova Rio Valley do Velho Oeste não é algo aleatório. Ah, fizeram um filme de cowboy. Não. O Velho Oeste representa ausência de tecnologia, decisões diretas, sobrevivência e consequências imediatas. Isso força os personagens a resolver problemas sem depender da ciência. O significado disso, a trilogia começa confiando em máquinas. Ela termina confiando em pessoas. Antes, quem era o protagonista era o Marty McFly. E aqui muda, agora o protagonista é o Dr. Brown. Antes, um cientista excêntrico, obcecado pelo tempo e distante emocionalmente, quase uma máquina. E agora no terceiro, ele encontra o amor, medo, dúvida e vontade de permanecer. Pela primeira vez, Doutor escolhe viver, em vez de apenas estudar a vida. Enquanto o primeiro filme, como vou mostrar aqui, o Doutor realmente pensa nas consequências de viagem no tempo. O que significa isto? Vai descobrir daqui a 30 anos. É sobre o futuro, não é? É informação Espera aí. sobre o futuro! Eu avisei sobre isso, garoto! As consequências seriam desastrosas! Doutor, é um risco que você vai ter que correr. A sua vida vai depender disso. Não! Eu me recuso a aceitar a responsabilidade! Nesse caso, eu vou dizer diretamente. Mas chega nesse terceiro filme, o Doutor acaba salvando Clara, alterando um evento importante em Rio Valley. Doutor, viu como é que ela olhou pra você? Ela tomou um susto, não foi? Afinal, ela quase foi parar no fundo do desfiladeiro Clayton. Desfiladeiro Clayton? Minha nossa, doutor! O desfiladeiro tem esse nome por causa de uma professora. Dizem que ela caiu lá há 100 anos. Há 100 anos? Foi este ano? Essa história é conhecida porque tem uns professores que queríamos ver caindo no desfiladeiro. Meu Deus! Então ela devia seguir naquela carroça e... E agora eu posso ter alterado seriamente a história. A Clara parece só um interesse amoroso, mas ela funciona como uma oposição ao Doutor. Ela representa uma vida normal, sentimentos e passado, enquanto o Doutor representa futuro, ciência e controle. O conflito real vira: vale a pena abandonar o amor por uma missão? Isso é bem diferente dos filmes anteriores. O clímax parece simples, mas inteligente. O filme não depende de um futuro avançado, paradoxos ou invenções absurdas. Depende de um trem, tempo e escolhas. Funciona porque o foco muda de como viajar no tempo para o que fazer com a vida. Uma coisa que eu gosto do filme é a mudança do Marty, onde antes ele reagia quando alguém chamava ele de covarde. Agora ele aprende, é mais maduro, ele não reage. Pode parecer algo pequeno, mas ele realmente amadureceu. Outro personagem que eu adoro nesse filme é o vilão Burford Taylor, porque no primeiro filme e no segundo o vilão foi o Biff, e para não jogar fora o personagem e esse vilão carismático, eles trouxeram o seu antepassado, que foi apresentado lá no segundo filme. Essa é uma incrível história da família Tannen, começando com o seu bisavô Buford Cachorro Louco Tannen, no gatilho mais rápido do oeste. Muita gente considera o De Volta para o Futuro 3 o mais fraco da trilogia, mas também ele seja um mais humano, porque enquanto os outros falam sobre mudar o tempo, ele fala sobre escolher como viver.
Uma coisa que eu acabei me esquecendo, mil desculpas para todo mundo que está assistindo, é da magnífica trilha sonora de John Williams e também dos clássicos anos 80 que participaram dos 3 filmes. Esse foi o vídeo, galera. Os comentários estão totalmente disponíveis para opinião e também para indicação de mais obras. Por favor, recomendem e curtem e se inscrevam no canal. Fui!